Bem, dando início então ao nosso curso, vamos começar com um assunto que são as regras de negócio e programação em SGBD, o nosso capítulo 1. Dentro desse capítulo 1, nós iremos trabalhar com implementação de regras de negócio, sequências, visões, os procedimentos armazenados e os gatilhos, os triggers, tudo bem? Então, implementação de regras de negócio. Pessoal, implementar regras de negócio diretamente no SGBD é fazer com que o mesmo verifique toda vez que algum dado for inserido, atualizado ou removido de uma tabela, o SGBD ele vai verificar se aquela operação pode ocorrer, tá? Então veja, por exemplo, eu estou trabalhando com um sistema cuja a idade mínima para se abrir uma conta, por exemplo, uma conta bancária, uma conta corrente, seja de 12 anos de idade. Então eu posso atrelar na tabela correntista que a idade do correntista deva ser de pelo menos, tem que ser maior ou igual a 12 anos. Entenderam? Outra coisa, eu estou implementando uma tabela de cliente em que a chave primária é um código de cliente, um código interno da empresa. Só que eu gostaria que o CPF também fosse validado como único, que eu não tivesse dois CPFs repetidos na tabela de clientes. Como a chave primária é o código, para o campo CPF, que não é chave primária, eu vou criar uma restrição de unicidade. Então, toda vez que eu for cadastrar um cliente, o próprio SGBD já verifica para mim se aquele campo ele é único ou não na tabela, tá? Então, a implementação das regras de negócio vai ser feita por meio de duas restrições, que é o check e o unique. O check vai ser naquele caso em que eu quero que a idade mínima do meu correntista seja 12 anos. E o unique vai ser usado naquelas condições em que eu quero verificar a unicidade de uma coluna, tudo bem? Então vamos lá. Então, operação check. Então, toda vez que eu for inserir um dado na tabela, ou vou alterar esses dados na tabela, ele vai verificar vai fazer alguma checagem para mim. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu só posso fazer um empréstimo se o valor do empréstimo for maior do que R$100. Então veja, na hora que eu for criar a tabela empréstimo, o que acontece? Eu vou criar uma constraint, assim como eu crio a constraint de primary key, eu vou criar uma constraint chamada CK alguma coisa, onde eu vou fazer a checagem do valor do empréstimo ser maior ou igual a 100, tá? Um outro exemplo aqui, na minha situação, eu só vou inserir clientes que residem nos estados de São Paulo ou Minas Gerais. Então, no momento de eu criar a tabela, eu vou indicar como uma restrição check. Então, notem vocês que essa tabela aqui, no caso, não tem chave primária, ok? Então, eu estou criando uma tabela de checagem, né, uma restrição de checagem, onde o estado ele seja São Paulo ou MG, tá ok? Então, vamos fazer isso na prática, ó. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu pgadmin 4, vou abrir uma query tool de SQL, né, o SQL, e vou colar aqui na minha
vou colar e vou executar. Entretanto, eu tenho algumas tabelas aqui. Possa ser que algumas delas também chamem empréstimo, ó, que eu vou criar a tabela empréstimo. Então o que eu faço aqui, ó, verifico se tem a tabela empréstimo. Ó, eu já tenho a tabela empréstimo, que não deve ter essa restrição. Para não confundir, para não chocar os nomes, eu vou criar aqui empréstimo TMP, tá? Para depois eu possa pagar na hora que eu quiser, tá? Então, ó, marquei aqui, rodei aqui e ele falou que a restrição PK empréstimo já existe. Então, PK empréstimo TMP. Então vamos ver agora. Beleza, foi criado, ó. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Vou fazer o insert Então, ó, eu quero o nome da agência. Vou chamar de AG0001. Eu quero o número do empréstimo. Vou chamar de EMP 1010. E agora eu vou querer o valor. Eu vou colocar um valor de apenas R$20. Tá? Olha o que vai acontecer. Ó, ele falou assim que a nova linha, né, violou a restrição constraint de secar valor. Por quê? O secar valor existe era maior do que 100. Então, se eu vier aqui colocar 200, ele vai inserir agora normalmente a minha linha. Olha aqui. Tudo bem? Então, é dessa maneira que eu insiro. Eu faço uma restrição de checagem, tá ok? Um outro exemplo aqui são os clientes que residem no estado de São Paulo e Minas Gerais. Já existe a tabela cliente, ó. Cadê cliente? Aqui, ó. Então eu vou colocar cliente TMP. Não tem chave primária, então não deve dar problema de chave primária. E agora eu vou trocar aqui os apóstrofos, senão ele vai dar erro, tá? Ó. Então eu vou executar. Executou, criou a tabela, deu sucesso, tá? E agora eu vou fazer uma inserção, insert into cliente TMP values. Então ó, é um código numérico, vamos chamar de 11, o nome João. E o estado, vou colocar Rio de Janeiro e vou mandar executar. Olha só, ele não executou o insert. Por quê? Porque violou a restrição de estado. Tudo bem, pessoal? Esses foram dois exemplos de cheque. Agora, a restrição unique. A unique serve para garantir que um campo na tabela tenha valor único. Então, por exemplo, nesse caso nosso aqui, ó, na tabela aluno, o RA, ó, é a chave primária. Olha aqui. Mas eu quero garantir que o CPF também seja único. Então, eu crio uma restrição, ó, constraint unique CPF, né, o N, é do tipo unique CPF, tá? Então, vamos lá. Ctrl C.
Ctrl V. A tabela aluno já existe, ó. Então eu vou fazer o que? Vou colocar TMP, tá tudo bem? O nome dela aqui eu vou colocar TMP também da chave primária. E vamos executar essa criação de tabela. A tabela foi criada com sucesso. E agora eu vou fazer uma inserção. Ó, insert into aluno TMP values. Primeiro é um número, vou chamar de 11 também. O nome vai ser a Maria. E o CPF, que é um varchar, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai inserir esse registro normalmente. Marquei, né? Marquei, selecionei, inseriu. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um outro aluno que vai ser a Paula e eu vou colocar o mesmo CPF. Troquei apenas a chave primária. Olha o que vai acontecer. Ó, ele falou que a chave foi duplicada e a restrição unique foi violada. Tudo bem? Então é dessa maneira que eu consigo garantir a unicidade de um campo em uma coluna. Tudo bem, pessoal? Então vamos parar por aqui.